Olá, boa noite para você que está acompanhando o nosso ao vivo. Eu me chamo Simone, eu sou assessora de comunicação do Fundo Brasil. Há exatos 70 anos era aprovada na Assembleia da ONU a Declaração Universal de Direitos Humanos, que significou um importante marco na defesa de direitos fundamentais para qualquer pessoa no mundo. Infelizmente, passado todos esses anos, não necessariamente esses direitos são garantidos em todos os países, em especial o Brasil. E para conversar sobre isso essa noite, eu conto com a sua participação, sua interação. Então, manda tua pergunta, teus comentários, interage, compartilhe o link desse ao vivo com seus amigos. E para começar o nosso bate-papo, a gente tem aqui alguns convidados na sede do Fundo Brasil. A Juana Quentel, que é diretora executiva da Conecta Direitos Humanos. Nós também contamos com a presença do Adilson José Moreira, que é doutor em Direito Constitucional comparado pela Harvard, e a nossa superintendente do Fundo Brasil, a Ana Valéria Araújo. Então, para começar essa conversa, vou fazer uma pergunta que é feita muitas vezes para a gente aqui no nosso Facebook do Fundo Brasil, que é o que é direitos humanos. Então, primeiro, para a gente começar com os nossos convidados, vou perguntar para todos eles essa perguntinha que vocês mandam frequentemente para a gente conversar sobre esse assunto melhor. Juana, o que é direitos humanos para você? Boa noite. Obrigada para o Fundo pelo convite, por ter esse diálogo hoje aqui e me ajudar e me dar uma oportunidade mais para tentar responder essas perguntas que são fáceis e difíceis ao mesmo tempo, não? Acho que quando a gente trabalha com esses temas o tempo todo, algumas dos bloquinhos mais básicos a gente deixa de exercitar, de responder. Então, hoje a gente está comemorando, eu vi muitas pessoas lamentando e fazendo mais encapié nos direitos que não são garantidos, mas eu acho que os 70 anos da Declaração Universal é o momento para comemorar, sim. A gente está comemorando que há 70 anos a sociedade globalmente decidiu acordar por alguns princípios básicos. E o que eles são? Eles são direitos ou prerrogativas básicas de qualquer ser humano por o simples fato de ser pessoa. Hoje isso parece ser um pouco óbvio. 70 anos atrás não era tão óbvio. E no nosso cotidiano também não é tão óbvio. São direitos que têm todas as pessoas. E isso quer dizer homens igual que mulheres, pessoas brancas igual que pessoas negras. E acho que essas são as questões que estão mais colocadas na nossa pauta de luta. E também em qualquer lugar. Eu acho que a ideia da Declaração Universal, a ideia da ONU, e a ideia de que os direitos humanos são os mesmos para todos, também trouxeram um pequeno furo na ideia de soberania, que o Estado controla o que acontece dentro de suas fronteiras. Então, eu acho que a ideia principal da noção de direitos humanos é que são para todas as pessoas, independentemente de se você nasceu rico ou pobre, e em qualquer lugar. Então, acho que essa é a ideia principal que a Declaração Universal nos trouxe. Outra questão pela qual eu acho que sim tem muito a ser comemorado hoje é que a gente não está falando só da Declaração Universal. A Declaração Universal deu origem a um sistema todo nas Nações Unidas e dentro dos Estados para a proteção desses direitos. Então, hoje, na verdade, a gente comemora o começo desse sistema de proteção dos direitos humanos, que, claro, precisa ser aprimorado, mas ele é em si mesmo muito revolucionário. A ideia de que há uma consciência global que pode opinar sobre o que acontece dentro de um país, independentemente do que esse governo diz, quer ou não quer, é revolucionário. Eu acho que hoje a gente está comemorando essa revolução. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar aqui desse debate extremamente relevante. Bem, eu penso que direitos humanos são garantias necessárias para que os indivíduos possam ter uma existência integrada, para que as pessoas possam ser livres. E essas liberdades dependem de uma série de direitos que elas podem ter. A ideia de direitos humanos surge na modernidade com o aparecimento dessa noção, dessa representação dos seres humanos como seres racionais, como seres autônomos, como seres que são capazes de estabelecer propósitos, e o Estado, não é a modernidade também, é o momento do aparecimento do Estado liberal de direito, ele deve fazer todo o possível para garantir que as pessoas possam alcançar seus interesses, seus objetivos
individuais e também coletivos. Então, para isso, os direitos humanos são necessários. E quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando de direitos sociais, como educação e saúde, estamos falando de direitos civis, como acesso à justiça, como direitos políticos, como o exercício do voto, a liberdade de expressão. Estamos também falando de outras categorias de direitos muito importantes, como o direito ao ambiente, ao meio ambiente equilibrado. Os direitos humanos são regulados por determinados princípios, como, por exemplo, a ideia de dignidade, a ideia de que todas as pessoas têm o mesmo valor moral e que, portanto, elas merecem o mesmo respeito. Isso significa que um dos direitos humanos mais básicos pelo qual nós precisamos lutar é a garantia de que os indivíduos se verão livres de estigmas que impedem que eles possam ter uma vida integrada, que impedem que eles possam ter o respeito, o apreço social. Essas várias categorias de direitos humanos, como foi dito anteriormente, vinculam o Estado, vinculam as instituições estatais. Então, os direitos humanos não são simplesmente ideias desse ou daquele partido, dessa ou daquela pessoa, desse ou daquele líder. Os direitos humanos fazem parte de um consenso nacional e internacional que vincula o poder público, o poder privado. Então, na verdade, hoje muito se fala, aquele grupo está querendo direitos especiais. Nós não podemos garantir direitos. Todos os direitos que estão nos nossos códigos, na nossa Constituição, nos tratados internacionais de direitos humanos, são direitos humanos. Então, desde aquela norma que garante, por exemplo, o direito a se ter um advogado, até aquela norma que determina qual tipo de gás que pode ser emitido no meio ambiente, são normas de proteção aos direitos humanos. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui no dia como o de hoje, né, falando sobre direitos humanos. E, enfim, todo mundo aqui já falou um bocado. Acho que tentar complementar a ideia do que são direitos humanos. No Fundo Brasil, a gente trabalha com a ideia, né, de que direitos humanos são direitos de todas e de todos, né, e já se falou aqui, já se deu exemplo, enfim, de uma série. Então, se fala do direito à vida, do direito à dignidade, do direito à cidadania, do direito ao acesso à justiça, do direito à saúde, do direito à educação. E esses são direitos de indivíduos, de cada um dos indivíduos, mas também de grupos, né? E quando a gente fala, por exemplo, direito à igualdade é um direito humano, e então os direitos humanos também pensam em grupos, como disse o Adilson agora, e a partir dessa perspectiva, então, para a igualdade, por exemplo, de grupos, eventualmente se precisa garantir especificidades a esses grupos, até para que eles possam se equiparar e ter os mesmos direitos. Então, a gente fala de direitos da mulher como direito humano, enquanto o coletivo de mulheres diferenciado dos demais. A gente fala dos direitos dos índios, por exemplo, de continuarem a ser povos, né, e de terem direitos específicos para que eles possam se manter como povos diferenciados dos demais povos, e também são direitos humanos. Então, se parte dessa grande perspectiva que é o direito de todos e de todas, é o direito de um só, mas é o direito de grupos, e é o direito específico de determinados grupos e de determinadas coletividades, né, quando você pensa no público, na população LGBT, enfim, uma série de especificidades, a juventude, né, em que você tem que pensar que há direitos específicos para esses blocos, né, de comunidades, de povos, de pessoas que têm traços em comum, características em comum, e que precisam que essas características sejam defendidas para que eles possam ser equiparados a todos. Isso são direitos humanos. Posso complementar? Eu acho que uma coisa que aparece muito quando a gente conversa sobre direitos humanos com a família, as pessoas na rua, é a questão de direitos humanos e direito de bandidos, que é uma frase
assim, que tem a particularidade de ser brasileira, não é em todo país do mundo que tem essa associação, é algo muito brasileiro. E eu fico pensando se será também uma deficiência nossa, das organizações que trabalhamos com direitos humanos, de contar qual é a nossa agenda, o trabalho que a gente faz. Então, por que, quando eu pergunto, as pessoas falam, direitos humanos é direito de bandidos? Eu falo, sim, porque é direito de todas as pessoas. As pessoas também, aqueles que cometeram um erro e estão enfrentando um processo no sistema prisional. Por que você associa mais direitos humanos a direitos de bandidos? Porque essa é uma agenda, a agenda do sistema prisional e da violência institucional, que no Brasil tem uma dívida enorme, enorme. Então, são as organizações de direitos humanos as poucas que levantam a bandeira de que as pessoas têm que ser presas com dignidade, que têm que ter direito a acesso à justiça, que não podem ser vítimas de tortura. Então, pela gravidade da situação no Brasil, a gente acaba tendo que dar muita visibilidade a essa agenda, porque não tem outros que façam esse trabalho. Agora, as organizações trabalham com muitas outras agendas. A questão dos atingidos por a tragédia de Mariana, a questão do acesso à educação, acesso a medicamentos e acesso a genéricos, direito da associação, direito ao meio ambiente saudável. A nossa pauta é muito mais ampla. A gente defende o direito de bandidos? Sim. Sim, porque as pessoas têm direito a ser presas com dignidade e não ser assassinadas pela polícia em uma perseguição como está propondo o governador do Rio. Então, eu acho que esse é um questionamento que a gente tem que enfrentar com a verdade. A gente, sim, as pessoas têm que ser tratadas com dignidade, independentemente de se estão ou não enfrentando o processo. E isso leva junto também a questão de direitos humanos para humanos direitos, que é uma frase muito perversa. Bom, para você que está acompanhando o nosso ao vivo, vou até falar aqui para as pessoas que estão no estúdio, nossos convidados, que a Mara mandou boa noite, a Fabiana está ao vivo, mandou um olá, a Nora disse que está compartilhando com todo mundo, tem algumas pessoas já mandando comentários e perguntas. Quero pedir para que vocês interajam. Para quem chegou agora, a gente está fazendo um ao vivo aqui na página do Fundo Brasil para conversar um pouco sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nossos convidados falaram um pouco sobre quais são os sentidos dos direitos humanos, esse termo que tem sido muito debatido na internet. E agora nós vamos falar um pouco sobre a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um marco na luta da defesa de direitos fundamentais em todo o mundo. E é nesse sentido que eu faço uma pergunta para a Ruana, para perguntar qual foi o contexto que levou a ONU a aprovar uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vou deixar o professor. Quer começar? É para ela. Ok. Mas eu vou deixar o professor fazer a parte mais histórica, porque eu sou uma praticante. Não, claramente eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando, que eu sei que são pessoas que estão envolvidas com a causa dos direitos humanos, sabem que a Declaração Universal foi adotada nas Nações Unidas como uma forma de prevenir o horror da Segunda Guerra. As nações, as pessoas chocadas com as imagens na abertura dos campos de concentração e tentando pensar formas para prevenir que isso nunca mais aconteça, chegaram à conclusão de que ter uma ferramenta, uma norma sobre os princípios básicos da humanidade podia ajudar a prevenir que conflitos como esses acontecessem. Então, é uma norma que pretende trazer a paz, desenvolvimento e a proteção dos direitos humanos. Está na Carta das Nações Unidas e ela foi materializada através da Declaração Universal. A Declaração Universal, ela é, em seu formato jurídico, uma resolução das Nações Unidas. Ela foi votada pelos Estados nas Nações Unidas. Nesse momento tinha 58 membros, votaram 48 e todos votaram a favor, os outros ou se abstiveram ou não estavam nesse dia. Então, é uma norma que tem o formato de uma resolução das Nações Unidas, que foi adotada por consenso e que depois foi materializada, concretizada através de outros tratados. O que a gente chama Carta dos Direitos Humanos é a Declaração Universal e os dois pactos que a complementam, que é o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que eles juntos são como os documentos básicos de direitos humanos. Agora, a Carta das Nações Unidas e a Declaração obriga a todos os estados que fazem parte das Nações Unidas. Os outros dois tratados, eles precisam passar pelo processo da ratificação. Mas da declaração você não pode sair. Ela hoje é uma norma que nos envolve a todos e que tem que ser respeitada por todos os estados, independentemente da ratificação. Você não pode desistir da Declaração Universal de Direitos Humanos. E acho que neste momento do país é muito importante falar sobre isso. Você não pode sair, não tem estados que saem das Nações Unidas. Se faz parte das Nações Unidas, você está obrigado pela Declaração Universal.
Obrigada, Ruana. Para o Adilson, eu quero perguntar qual foi o impacto da Declaração Universal dos Direitos Humanos no Brasil, de que forma ele lidou com essa presença na ONU e essa declaração após a sua construção. Veja, a ideia de direitos humanos, como eu disse anteriormente, surgiu na modernidade, ela apareceu a partir dessa concepção dos seres humanos como pessoas racionais, como sujeitos de direitos, como cidadãos, como pessoas que fazem parte de democracias liberais. Isso significa, então, que o Estado é a principal instituição, não é, responsável pela afirmação e proteção dos direitos humanos. Bem, o que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a percepção clara de que o Estado que seria o responsável pela proteção dos direitos, foi o principal ator, não é, desestabilizador, foi um dos principais, os diversos estados, a Alemanha nazista, enfim, praticamente todas as pessoas envolvidos na Segunda Guerra Mundial foram os principais responsáveis pelo desrespeito, pela violação sistemática de direitos humanos. Isso gerou, como a professora disse anteriormente, um consenso sobre a necessidade da criação de uma organização supranacional que determinasse, que estabelecesse padrões mínimos de conduta. Tá? Condutas baseadas no respeito aos direitos humanos, e isso significa que a legislação interna desses países deveria também refletir esses direitos, esses princípios. O Brasil, na verdade, teve um papel muito importante na negociação tanto da Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos, como também dos pactos por direitos civis, políticos e também do Pacto de Direitos Econômicos e Culturais. Havia, uma demanda encabeçada pelo Brasil e outros países de terceiro mundo para que esses direitos sociais e econômicos fossem incluídos na declaração, que eles também vinculassem todos os países, o que os Estados Unidos, por exemplo, ideia que não agradava aos Estados Unidos. Então, na verdade, o Brasil sempre teve um papel de negociador importante na história da formação de tratados internacionais de direitos humanos. Infelizmente, a cultura pública brasileira não foi devidamente influenciada por isso. Então, nós não conseguimos, até hoje, construir, afirmar e expandir uma cultura pública de direitos humanos. Então, é claro que após a Declaração de Direitos Humanos, após o aparecimento do Pacto dos Direitos Civis, dos Pactos de Direitos Sociais, o Brasil incorporou na sua legislação, aliás, digamos, ele ampliou, por assim dizer, direitos que já estavam presentes na nossa legislação, que já faziam parte de toda essa tradição dos direitos sociais. Agora, uma das questões-chave dos direitos humanos uma coisa é você ter direitos, outra coisa é você ter uma cultura pública e institucional de respeito e de efetividade desses direitos. Isso nós nunca conseguimos construir neste país. Muito obrigada, Adilson. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é dividida em 30 artigos. E entre esses artigos tem a liberdade de expressão, de organização
E a minha pergunta vai para a Ana agora sobre como a sociedade civil organizada tem atuado no Brasil para garantir ou pela defesa desses direitos fundamentais que estão ali descritos na Carta da Declaração Universal no nosso país e também na Constituição, né, que foi como um dos modelos que o Brasil também incorporou alguma dessas normas que a ONU declarou neste documento. Obrigado, Simone. Acho que, pegando do que o Adilson acabou de dizer, que a gente não tem uma cultura de respeito a esses direitos, e de fato não temos, eu acho que falar da sociedade civil organizada é muito pertinente, né? O que é a sociedade civil organizada e o que ela faz, qual é a relevância dela. Enfim, quando a gente está falando de sociedade civil organizada, a gente está falando de um monte de coisa no Brasil. Você tem organizações de defesa de direitos que têm de porte grande, que trabalham com pautas nacionais e internacionais. Você tem um exemplo aqui, a Conectas, né, que trabalha com defesa de direitos em pautas nacionais, em fóruns nacionais e também internacionais. Você tem, um tipo de organização. Você tem outras organizações mais de médio porte, que trabalham mais localizadas nos estados, em pautas regionais ou em pautas locais, municipais ou em pautas temáticas, enfim. E você tem organizações pequenas, e aí em todo o território nacional, muitas delas, inclusive, de cunho muito voluntário. Você reúne familiares de vítimas de violações de direitos de toda a ordem, de toda a natureza, e que se juntam, se reúnem em grupos, em coletivos, em organizações, às vezes, que não têm CNPJ, que não estão formalizadas, enfim, mas que estão trabalhando ali. Aquele coletivo de pessoas está trabalhando na defesa de direitos. Quando a gente fala de sociedade civil organizada trabalhando na defesa de direitos, a gente fala de uma série de coisas, de um grande mosaico de atores, né, de pequeno, médio, grande porte, atuando, seja numa defesa de ordem nacional ou internacional de direitos, até defesas de promoção de temas locais, de causas locais, focadas em problemas específicos. A Ruana citou o desastre de Mariana. Você tem uma série de organizações que estão trabalhando a temática de Mariana, defendendo e promovendo os direitos das vítimas do desastre de Mariana, enfim, só para ficar em exemplos. E você tem pequeníssimas organizações e coletivos que estão na base, num número muito grande, trabalhando nas diversas pautas de defesa de direitos. E é esse conglomerado de organizações, de grupos, de coletivos juntos que eu acho que se contrapõe ou que pode, eventualmente, enfrentar o fato de que o Brasil, de fato, ainda não tem essa cultura ostensiva de promoção, de respeito aos direitos humanos. E é essa sociedade civil organizada que tem trabalhado há muitos anos para tentar reverter esse quadro, seja para educar a população sobre a relevância dos direitos dos grupos, das pessoas, dos indivíduos de uma forma geral, seja para efetivamente promover, defender, demandar que o governo, que o Estado respeite, enfim, litigar, promover a litigância, comunicar, falar com a sociedade de uma forma em geral sobre a necessidade de que as pessoas se mobilizem para defender os seus próprios direitos. A sociedade civil organizada, de várias formas, em vários formatos e com metodologias diversas, tem, através dos anos, se colocado como o ator absolutamente responsável para tentar reverter esse quadro de não respeito, né, aos direitos humanos, à legislação construída, a legislação internacional e interna nossa, como o ator mobilizador de pessoas que estão aqui para buscar e demandar das autoridades que promovam esses direitos, que respeitam, e demandar da sociedade em geral que compreenda e entenda a necessidade de se respeitar os direitos de todos. Obrigada, Ana. Vou falar agora algumas intervenções que as pessoas estão falando aqui no nosso ao vivo, estão interagindo bastante. A Carol Chaves, ela está contando para nós que ela acabou de voltar do Encontro Nacional de Mulheres Negras, que foi lá em Goiás, né, no último final de semana, e no finalzinho da semana passada ela falou que lá elas fizeram uma análise de conjuntura
estão debatendo sobre a conjuntura estrutural, e ela conclui que, infelizmente, os direitos humanos não são para todas e todos no Brasil, em especial para as mulheres negras. Carol, né, nós tivemos algumas organizações apoiadas pelo Fundo Brasil, mulheres negras apoiadas pelo Fundo Brasil, que também estiveram nesse encontro, formulando política por lá, né? A Maria Isabel diz para nós, paz a todos, né? E a Adriana Marques afirma que é necessário debater muito, muito, muito para que as pessoas entendam, de fato, o que é direitos humanos. Está fazendo um elogio ao nosso ao vivo, e é sobre isso que eu quero seguir o nosso debate. Eu quero perguntar agora um pouco sobre o que é o significado desses 70 anos, né? Após 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para a Ruana, num contexto mais internacional, para o Adilson, num contexto nacional. O que aconteceu de lá para cá? Qual que é o cenário atual hoje internacional, Ruana, depois desses 70 anos? Bom, não tem como não dizer que o cenário é preocupante, não? No global e no nacional também. No global, pondo assim, em uma síntese bem pequena, porque há governos de nações bem poderosas negando aqueles princípios básicos dos quais a gente falou no começo. A ideia de que todas as pessoas têm direitos, e a ideia de que os direitos são independentes da sua nacionalidade ou do governo do seu país. E esses governos estão negando a ideia de multilateralismo, a ideia de que você tem espaços para articular políticas e a proteção de direitos, por exemplo, em Nações Unidas. Então, esses governos que a gente está chamando de nacionalistas ou populistas, estão promovendo ações que enfraquecem os mecanismos de proteção dos direitos humanos globais. Então, com saída de grandes acordos, por exemplo, o Acordo de Clima, e também estão negando direitos a grupos específicos, como, por exemplo, a migrantes. E eles estão começando a agir de forma articulada. Então, o cenário global é muito preocupante e ele tem reflexos no âmbito nacional. Claramente, a gente foi elegido um governo que traz declaradamente uma agenda em algumas pautas antidireitos, tanto na pauta da justiça criminal como a pauta de endurecimento penal, que viola regras constitucionais, também de pouca proteção do meio ambiente e das populações indígenas, e incluso de questionamento da capacidade das pessoas de se organizar e agir, e falando de acabar com o ativismo. Então, esse cenário global de negação de direitos tem um reflexo nacional no governo que vai assumir em janeiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma reação, não, a essa situação. E, ao mesmo tempo que a gente vai ter esse governo com uma agenda antidireitos, a gente escolheu a maior bancada feminina da história do Brasil. E a gente tem a primeira mulher indígena no Congresso, e a gente tem uma bancada negra poderosa. Então, acho também que é o momento de se preparar e criar estratégias para contrarrestar essas iniciativas. E muito tem a ver com a tua primeira pergunta, porque o que são os direitos humanos e como que a gente consegue conversar com as pessoas sobre direitos humanos, não só para convencê-las, sino também para ouvi-las. E eu acho que essa vai ser nossa agenda do dia a dia nos próximos meses. Essa é, obviamente, uma pergunta difícil por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ao longo dos últimos 70 anos, outros atores sociais, políticos, surgiram. Então, hoje, a realização dos direitos humanos não depende apenas da vontade das instituições estatais. A realização dos direitos humanos também está diretamente relacionado com a influência política e econômica de grandes corporações internacionais. Essas grandes corporações ditam a política econômica de diversos países, principalmente de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, como você ainda tem além disso, há um constante descompasso de desenvolvimento econômico e tecnológico entre as várias partes do mundo. Então, países em desenvolvimento, eles não têm a mesma autonomia, não têm mesmos recursos. E direitos humanos custam dinheiro.
Tá? Direitos humanos, a realização e efetividade de direitos humanos custa muito dinheiro. Depende da capacidade orçamentária dos Estados. E todos os direitos humanos. Você ter, né, um sistema judiciário funcionando, isso custa dinheiro. Muitos países do mundo não têm. Aqui no Brasil, nas últimas décadas, não é? Aliás, nos últimos 15 anos, a questão da violência feminina não é, se tornou uma pauta importante dos direitos humanos. Isso depende, a luta contra a violência doméstica depende, por exemplo, da expansão de todo tipo de serviço de apoio à mulher. Não só chegar a prender o cara ou, né, dar uma ordem para que ele não se aproxime da mulher, mas demanda, primeiro, um treinamento dos policiais. Demanda a criação de delegacias especiais. Demanda a criação de abrigos. Demanda a criação de medidas de inclusão econômica das mulheres. Você citou o caso da mulher negra. Por que a mulher negra é a principal vítima de violência doméstica? Porque a mulher negra, ela faz parte do grupo mais discriminado no mercado de trabalho. A violência doméstica, uma das principais causas da violência doméstica é a dependência econômica. Então, o racismo estrutural no mercado de trabalho coloca a mulher negra em uma situação maior de violência doméstica, de dependência econômica, e isso a coloca, então, numa situação de maior vulnerabilidade social. Então, além dos problemas da ausência de uma cultura pública de respeito no Brasil, não é? Além do fato de nós não termos recursos suficientes ou não termos a vontade política de destinarmos recursos à proteção de grupos vulneráveis, nós temos esse problema ainda maior, não é? Que são estrangeiros, corporações estrangeiras, impondo as pautas econômicas sobre o que são direitos humanos, que direitos que vão ter, quem que vai fazer, como, por exemplo, a questão não é ainda discutida agora sobre o acesso à saúde, sobre a privatização das universidades, a privatização do Sistema Único de Saúde. Todas essas pautas são impostas por empresas internacionais, especialmente norte-americanas. Tá? Muito obrigada. Fui pensando também nesses desafios que, além de a gente estar aqui reunido hoje para debater, celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós também vamos aproveitar para falar sobre um novo edital do Fundo Brasil que tem exatamente o mesmo título, o mesmo nome, que é para a gente seguir debatendo os 70 anos ao longo de todo o ano de 2019. Né? Então, o nosso edital ele foi lançado semana passada durante um show no SESC, Diálogos em Direitos Humanos, e eu vou pedir agora para a Ana contar um pouco sobre a ideia desse edital, que conversa exatamente com os desafios que a gente vai ter para combater, enfrentar esse desmonte dos direitos humanos, essa realidade nacional do último período. Obrigada. Eu acho que começar dizendo que a missão do fundo é trabalhar justamente no fortalecimento da sociedade civil, das organizações de defesa de direitos, para a promoção dos direitos humanos, a promoção do respeito aos direitos humanos no país. É isso que a gente faz, a gente vem fazendo há 13 anos, e a gente faz isso anualmente, lançando um edital para a seleção de projetos que são encaminhados por organizações da sociedade civil de defesa de direito em todo o país, e a gente busca selecionar os melhores projetos para que a gente possa apoiá-los financeiramente, porque você, como disse o professor Adilson aqui, direitos humanos, respeitar direitos humanos tem custo, promover direitos humanos tem custo mesmo para a sociedade civil, né? E essa sociedade civil precisa ser
fortalecida na sua capacidade financeira de carregar suas atividades. Então, o Fundo Brasil de Direitos Humanos faz esses editais anualmente, e esse ano a gente resolveu, enfim, homenagear essa nossa ferramenta, dando para ela o nome dos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que vai ao cerne, né, daqueles direitos que são defendidos pelas organizações que são apoiadas pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, e portanto, para nós fazia todo sentido, né, um edital que possa estar buscando projetos que tenham como objetivo, nesse cenário que a gente está vivendo, que a Ruana, inclusive, falou, num momento difícil, que a gente possa apoiar aquelas organizações que apresentem boas propostas de defesa de direitos nos mais diversos temas que a gente já falou aqui, para a promoção dos direitos humanos, né? Então, nossos editais, a gente prioriza organizações pequenas, organizações que tenham pouco acesso a recursos ou quase nenhum acesso a outras fontes de recursos. A gente está priorizando também organizações que estejam buscando trabalhar em redes, na medida em que a gente reconhece que organizações pequenas se articulando com outras, médias, grandes, entre si, elas potencializam a sua capacidade, né, de ser eficientes, efetivas nessa defesa de direitos. Então, a gente busca essas organizações. A gente vai estar disponibilizando em 2019 R$800 mil para projetos que são pequenos, de 20 mil a 40 mil reais. Devemos uma média de pelo menos 20 projetos, a gente deverá apoiar com esse edital, projetos de 1 ano. E os temas são os temas da defesa de direitos, mas com alguns focos. Quer dizer, a gente reconhece algumas das coisas que foram faladas aqui. Então, por exemplo, a defesa do direito das mulheres, e com especial zelo, né, para a mulher negra, para a mulher indígena, para a mulher que vive em comunidades tradicionais, está no nosso intuito, né, apoiar projetos que olhem especificamente para a necessidade da defesa de direitos desse grupo. Também projetos que olhem para a necessidade específica de se promover ou de se defender a população LGBT contra a discriminação e a violência e o cenário que a gente está vivendo. A gente vai ter um olhar específico para a questão da terra e do território, para aqueles projetos de organizações que procurem promover e defender os direitos, por exemplo, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos trabalhadores rurais, daqueles que sejam vítimas de conflitos territoriais e que estejam lutando, né, pelo seu direito à terra, pelo direito ao território, pelos direitos humanos sob essa perspectiva. É um edital, portanto, é o nosso, digamos assim, é a espinha dorsal do trabalho que o Fundo Brasil de Direitos Humanos executa. Ele é voltado para as organizações no país como um todo. A gente vai estar recebendo projetos até março, e a ideia é que a gente possa selecionar aqueles projetos de defesa de direitos que demonstrem, que nos mostrem que há atividades que possam estar tentando modificar a situação que a gente tem colocada no país hoje. Eu quero pedir só um momentinho para fazer uma intervenção. Eu quero parabenizar o Fundo Brasil por essa iniciativa e também dizer o seguinte: eu sugeriria que o Fundo Brasil privilegiasse principalmente aqueles projetos que têm como objetivo desvendar ou identificar os mecanismos de discriminação. Porque durante esses 70 anos de direitos humanos, nós ficamos falando o tempo inteiro de direitos humanos e nós temos pouquíssimo conhecimento sobre os mecanismos que impedem o gozo desses direitos, sobre o que é a discriminação. Aqui no Brasil, nós estamos trabalhando ainda como uma primeira geração de teorias de discriminação, enquanto que em outras jurisdições nós já estamos numa 4ª geração de teorias de discriminação. E isso impede de maneira significativa o alcance, a efetividade e a proteção desses grupos vulneráveis. Se nós não sabemos o que é discriminação,
como ela opera, nós não conseguimos avançar na luta pelos direitos humanos. Muito obrigada, Ana. Dilson, com certeza nós vamos levar em consideração sua análise, sua opinião sobre esse edital, que é tão importante para o próximo período, para os defensores de direitos humanos. Então, se você que está assistindo o nosso ao vivo é uma defensora, um defensor de direitos humanos, pertence a uma organização, um coletivo, um grupo, depois que acabar o nosso ao vivo, entra lá no nosso site, fundobrasil.org.br, lê o edital, pensa como construir um projeto e se inscreva nesse edital tão importante que o Fundo Brasil acaba de lançar e, como a Ana falou, tem inscrições até março do ano que vem. Então, agora a gente vai para um bloco de interações com o público. Foram diversos comentários, algumas perguntas também. Então, vou voltar lá atrás, né, quando a Elizabeth Ortiz, ela afirma que se somos humanos, pelo menos devemos respeitar os direitos daqueles que são todos aqueles que pertencem a esse grupo, que sejam respeitadas as especificidades dessa diversidade humana, né? Ela faz aí uma análise conosco. O Joy Lua, ele fala assim, se existem casos de sucessos em alguns países que ele possa ter como inspiração, casos de sucesso, países que respeitem os direitos humanos. Ele gostaria de saber se algum dos nossos convidados poderia responder essa pergunta. A Maria Vitória, ela faz uma pergunta que é assim, se ela for vítima de uma violação de direitos humanos ou quiser fazer uma denúncia, de que forma que ela pode fazer isso aqui no Brasil? E o Miguel Tassiani, ele dialoga muito com o que a Ruana falou lá no início sobre os direitos humanos na defesa da população carcerária. Ele fala como garantir os direitos desses milhares dessa população carcerária, né? E como que vocês se sentem quando associam esse direito só ao direito dos carcerários? Ele volta a essa reflexão. A Filó afirma que, mais do que nunca, é preciso força dos direitos humanos para resistir aos desmontes, né? Dialogando aí com a ideia do edital do Fundo Brasil. Então, eu vou passar para vocês fazerem uma resposta para todos eles. Cada um se sentir à vontade de responder uma pergunta. Veja só, há uma distinção que nós precisamos fazer. Os direitos humanos são sempre conquistas precárias. As conquistas de direitos humanos nunca são definitivas, porque nós vivemos em sociedades nas quais diferentes grupos estão lutando por poder, por manter o poder, não é? De maneira exclusiva. Isso significa que, se um grupo consegue alcançar direitos, o grupo majoritário fará alguma coisa para impedir que esses direitos sejam alcançados. Qual é o exemplo mais paradigmático disso ao longo dos últimos 50 anos? A luta dos negros norte-americanos por direitos civis. Em 1896, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu um caso dizendo, olha, pessoal, a questão é a seguinte, há uma diferenciação entre igualdade civil e igualdade social. A Constituição protege a igualdade civil. Negros e brancos devem ter o mesmo tratamento perante a lei. Mas ela não protege a igualdade social. A Constituição, o princípio da igualdade, não garante negros o direito de circular nos mesmos espaços que pessoas brancas. Essa decisão legitimou o regime de segregação racial que vigorou naquele país por cerca de 65 anos. Mas depois, desde a década de 50, negros norte-americanos começaram a se articular, não é? Toda a luta, primeiro nas cortes, depois em campanhas, não é? Rosa Parks, não é? Que se recusou a dar o lugar dela para um homem branco. Então, esse evento gerou, não é, todo o movimento dos direitos civis norte-americanos. Em 63, eles conseguiram a aprovação da Lei de Direitos Civis. Em 68, conseguiram a aprovação do direito de voto, que também não era garantido. Logo depois, o que ocorreu? Todo mundo, poxa, maravilha, nós finalmente somos uma sociedade sem castas, etc. Logo depois, o que ocorreu? Os norte-americanos, a intelectualidade norte-americana começou a formular um discurso muito semelhante ao nosso.
da democracia racial. Então, esse discurso está baseado no quê? Na ideia da neutralidade racial. Não, essas medidas aí de ações afirmativas criadas para proteger negros de discriminação, isso também é uma discriminação contra nós, brancos. E esse discurso é a narrativa prevalente, por exemplo, na Suprema Corte dos Estados Unidos. A maioria dos, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem feito todo o possível para diminuir o máximo possível o alcance de políticas protetivas de grupos minoritários com ações afirmativas. Então, durante a década de 70, 30% da população negra se tornou de classe média. Hoje esse número já diminuiu. Hoje os negros norte-americanos enfrentam o quê? O problema com o encarceramento em massa. A mesma coisa que está ocorrendo aqui no Brasil. Então, durante as décadas de 40 e 50, qual era a estratégia utilizada para manter a supremacia branca? A separação, a segregação racial. Hoje, qual é? O encarceramento em massa. O número de homens negros encarcerados atualmente nos Estados Unidos é maior do que o número de pessoas escravizadas no século XIX. Então, a luta pelos direitos humanos nunca acaba. Ela pode ser bem-sucedida e a eliminação de um sistema oficial de segregação foi uma grande conquista, mas as pessoas, os setores da sociedade interessados na manutenção da supremacia branca encontraram outros meios para manter negros em uma situação de subordinação. Eu gostei. Não sei se eu peguei todas essas perguntas, mas gostei da casos de sucesso, porque eu acho que esses comentários nos ajudam a perceber como a gente se comunica mal. Então, nós somos um movimento que está sempre falando do que deu errado. Falamos muito pouco do que deu certo. Claro que há muitas lutas que ainda precisam ser dadas, mas a gente conseguiu alguns avanços em algumas pautas. Aí eu fui pensar na minha história. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu comecei na Argentina a trabalhar, um dos primeiros casos que me tocou levar era sobre acesso para pessoas com deficiência no trem. O trem tinha acesso para pessoas com deficiência, foi privatizado, eles fecharam os acessos para controlar mais e a gente fez um caso para que esses acessos fossem abertos e fossem criadas rampas e a gente ganhou. Então, acho que na luta, por exemplo, na visibilização da questão das pessoas com deficiência, a gente teve algumas conquistas, há muito para ser melhorado, mas a gente tem conquistas que precisam ser celebradas. No Brasil, a Conecta, por exemplo, acompanhou, junto com muitas outras organizações, a questão da constitucionalidade da ação afirmativa, das cotas nas universidades no Brasil. Isso é uma conquista enorme, que está produzindo resultados muito importantes no acesso ao trabalho das pessoas negras. E a gente, o ano passado, conseguiu uma conquista importante, que foi uma nova lei de migrações, que terminasse com a lei da ditadura e que trouxesse princípios de direitos humanos. Então, eu vejo que há avanços que precisam ser comemorados e a gente sempre fala um pouco do meio copo vazio, porque a gente precisa força e apoio para lutar pelo que ainda precisa ser mudado. Acho que muito do nosso trabalho também tem a ver com dar visibilidade ao que precisa ser mudado, porque a gente trabalha com a visão de que as pessoas conhecendo essa realidade, eles vão nos apoiar para que essa realidade seja mudada. Então, por exemplo, no caso do combate à tortura, que no Brasil muito ainda precisa ser revertido, e a gente tem a proibição da tortura, mas ela não se materializa no cotidiano das pessoas, a gente foi conseguindo avanços que vêm nesse caminho da Declaração Universal até aqui. Você tem na Declaração Universal a proibição da tortura, depois teve uma declaração sobre a proibição da tortura, depois uma convenção da qual o Brasil faz parte. Depois um protocolo. Pelo protocolo, o Brasil se obrigou a criar um mecanismo nacional de prevenção da tortura. Isso aconteceu em 2011, em 2015 começou a trabalhar. E esse mecanismo hoje pode fazer inspeções em qualquer centro de detenção do Brasil. Então, hoje o que acontece nos presídios, já não é uma questão só do governador ou do secretário da Justiça desse estado, esse mecanismo pode chegar em qualquer lugar e fazer uma visita e documentar e denunciar. Então, quando foi em 2017 a crise no sistema prisional da Amazonas, no norte, a gente tinha informação desse mecanismo. Então, também, eu acho que algumas das nossas conquistas precisam ser colocadas nessa régua do tempo. A gente também trabalha em denunciar para que a população, tendo essa informação, nos ajude a mudar essas situações.
nessa linha do que a Ruana falou, eu acho que, por exemplo, até indo um pouquinho antes, quer dizer, eu acho que a própria Constituição brasileira, né, é uma conquista, não uma conquista no sentido de dizer que não houve mais violações de direitos humanos, mas a construção da Constituição, há 30 anos atrás, consolidar uma lei que fundamenta uma série de direitos e que fundamenta a possibilidade de organizações como a Conectas fazerem ações como as que ela citou aqui. Né? E eu estou dizendo isso para voltar para a relevância da sociedade civil. Eu acho que no Brasil, como em outros países, a democracia, o respeito aos direitos não se dá única e exclusivamente por obra e graça de governantes, de autoridades, do setor público, mas é absolutamente necessário e fundamental que você tenha uma sociedade civil organizada impulsionando esses avanços, seja pela construção de legislação e depois pela busca de implantação dessa legislação, fazendo que a lei saia do papel e seja executada na prática. Né? Isso eu acho que é um processo no Brasil e mundo afora. Né? O Adilson falou aqui dos Estados Unidos, e, enfim, quero dizer, na relevância dos indivíduos e do próprio movimento negro na busca, né, pela realização dos seus direitos. Eu acho que assim, não existe sociedade, não existe democracia hoje fortalecida, mesmo nos países economicamente mais estáveis e tal, onde se tem uma situação que parece, né, de uma democracia um pouco mais consolidada. Essa democracia ela não existe sem uma sociedade civil organizada fortalecida. É uma falsa ideia de que, por exemplo, quando você tem uma situação econômica regularizada, um país numa situação de desenvolvimento, que você não precisa de sociedade civil. Aí é que você tem uma sociedade civil. Os Estados Unidos têm uma sociedade civil organizada forte, que atua em todos os temas e que está lá o tempo inteiro demandando avanços e mais avanços, também sofrendo retrocessos e correndo atrás dos retrocessos. E a mesma coisa no Brasil. É muito importante a gente perceber que a consolidação de uma sociedade civil organizada que luta por direitos e que vai atrás e que não deixa que eles retrocedam e que marcha e que mobiliza, né, e que se mobiliza é uma conquista dos direitos humanos. Muito boas as respostas. Vou fazer uma última pergunta aqui para os nossos convidados. Estão aparecendo diversas contribuições. O que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai responder depois lá nos comentários do nosso Facebook. Consegui juntar a pergunta da Laiana e do Bernalta, que pergunta sobre... Hoje estão bastante preocupados com a questão da crise dos refugiados, né, que está no Brasil também forte agora. Quer perguntar um pouco sobre os mecanismos, se já existem mecanismos de proteção no Brasil para refugiados. Não sei se a Ruana pode me responder nesse sentido. Eu penso que estamos falando da situação em Roraima e a situação com os venezuelanos chegando. O Brasil tem uma legislação que é protetiva dos refugiados. A gente teve uma mudança legislativa no ano passado que melhorou bastante o marco legal em matéria de migrações. E o Brasil tem tido uma atitude responsável na acolhida dos migrantes venezuelanos. Agora a gente precisa fazer mais. Então, as pessoas estão conseguindo ingressar no território brasileiro, mas elas não estão, esse fluxo migratório não está sendo organizado de forma tal de permitir eles refazerem sua vida no Brasil. Então, tem questões sobre a condição dos abrigos nos quais eles estão sendo alojados e a possibilidade deles poderem viajar, o que está sendo chamado de interiorização, de eles virem a outras cidades de uma forma facilitada para achar emprego. Eu acho que a gente sabe, quando a pessoa se vê na obrigação de sair do seu país por uma situação política ou pela situação econômica, o que ela quer é refazer sua vida, poder mandar os filhos à escola, poder voltar a trabalhar, e isso que a gente precisa fazer com os venezuelanos, ajudar eles a poder trabalhar e poder reorganizar sua vida aqui. Muito bom. Eu queria aproveitar esse momento de interação para falar com você que está assistindo agora, fazer um convite, que é
O Fundo Brasil comunica de várias formas, e recentemente a gente fez um concurso com os nossos apoiados. O Fundo Brasil apoiou organizações, centenas de organizações ao longo desses 11 anos, em todas as regiões do país. E a gente fez um concurso chamado 2018 com Todos os Direitos, que convidava os nossos parceiros, né, as organizações apoiadas, a fotografarem o seu cotidiano de luta, né? E esse concurso ele recebeu várias fotos. A gente teve uma banca julgadora que selecionou 10 fotos, e agora elas estão em julgamento popular lá no nosso Facebook. Então, quero fazer um convite de mais interação para você, que depois que acabar o nosso ao vivo, para você ir lá no álbum de fotos do Fundo Brasil, votar na sua foto preferida. Essa é uma política de incentivo às organizações apoiadas pela necessidade e a importância hoje em dia de utilizar as ferramentas de comunicação, como a gente está fazendo aqui hoje, para promover diálogos e debates. Então, os prêmios que vão ser dados com os primeiros colocados, né? O primeiro colocado do concurso ganha uma câmera fotográfica, os 3 primeiros ganham produtos fotográficos para suas equipes de comunicação, para suas estruturas organizativas, e você, o seu voto, escolhe a foto mais legal que você achar para poder, para a gente dar esse resultado até sexta-feira, nessa semana, que é a semana da defesa dos direitos do direito de direitos humanos internacional. Então, uma forma aí de promover um concurso interativo com o nosso público, né, para seguir debatendo e conversando de várias formas. E, infelizmente, a gente não tem tanto tempo assim, né? A gente fez essa conversa que foi bastante legal, e a gente precisa agora encaminhando para o final do nosso debate, mas vão acontecer outros debates online, como esse aqui, poder receber novamente os nossos convidados em outras ocasiões, receber a sua interação, seu comentário. Continua aí conversando com a gente nos nossos posts, interagindo, mandando sugestões. E eu quero caminhar para as considerações finais, com uma pergunta que eu vou fazer tanto para os convidados como para você que está no nosso ao vivo, que é: preocupado com essas pessoas que estão refletindo agora sobre como vai ser o cenário da defesa dos direitos humanos em 2019, qual que é o recado que você deixa para os ativistas, para os defensores, nesse final de ano, pensando já no início do ano que vem e os desafios que a gente vai ter pela frente? Uma consideração final, queria convidar vocês e você também para comentar com a sua consideração final aí no nosso ao vivo. Obrigada. Eu venho pensando muito que a gente não pode deixar a defesa dos direitos humanos somente para os defensores dos direitos humanos. Eu acho que o Brasil é um país onde a gente presencia violações aos direitos humanos no cotidiano. E acho que a gente só vai reverter essa situação na medida que as pessoas se envolvam na defesa de seus direitos no seu cotidiano. Claro, com o apoio das organizações que fazem disso seu trabalho profissional e técnico e seu ativismo, mas na verdade, a gente precisa mais ativismo, e ativismo das pessoas que estão na rua. Então, acho que minha chamada é para quem está ouvindo e assistindo, é olhar no seu entorno e falar qual é a violação de direitos humanos que ele vai se engajar em reverter. Porque se a gente deixar só para os que se autodenominam defensores, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa mais gente junto. Eu concordo plenamente com a opinião expressa. E um dos problemas que nós enfrentamos na luta pelos direitos humanos no Brasil é o fato de que há uma determinada grupo de pessoas, não é, professores de direitos humanos, ativistas de direitos humanos, que pensam, não é, que partem da ideia de que eles sabem absolutamente tudo sobre o que é discriminação, não é, o cotidiano das pessoas. Então, o que é de fundamental importância para 2019 e para o futuro é um diálogo aberto entre a esquerda e a população brasileira. Então, a intelectualidade brasileira e, de uma certa maneira também, as organizações de direitos civis alienam a população desse debate. E essas pessoas, então, ficam vulneráveis à influência de todo tipo de discurso, baseado, inclusive, no desrespeito sistemático aos direitos humanos. Então, nós precisamos abrir canais de comunicação, de debate com os vários grupos sociais, com as várias classes sociais, porque sem isso nós não conseguiremos ir para frente. Eu também vou na mesma linha. Eu acho que o meu recado final
para você que nos ouviu hoje, que participou desse debate, enfim, e fez uma reflexão junto conosco sobre a relevância dos direitos humanos e sobre a relevância de uma sociedade civil organizada, que milita e que defende, que luta pelo direito de todos nós, você é aliado das organizações de direitos humanos nessa luta. Todas as pessoas no Brasil podem ser aliados e precisam ser aliados. O Fundo Brasil de Direitos Humanos tem um papel aqui de apoiar, inclusive financeiramente, como eu falei, porque a questão financeira é relevante. Então, cada um de nós, indivíduos, pode apoiar organizações com doações, enfim, e pode olhar para as organizações que conhece, a organização na sua cidade, no seu bairro, as organizações que ele admira, que fazem trabalhos interessantes na defesa de causas que lhe são caras, apoiar essas organizações financeiramente, mas, sobretudo, apoiar politicamente, no sentido de que a gente precisa cada vez mais compreender a importância do papel da sociedade civil organizada, a importância do papel desses coletivos, dessas organizações que estão defendendo direitos, falar sobre elas, falar com o vizinho, falar com a pessoa ao lado, fazer nessa linha e conversando com as pessoas e dialogando com as pessoas, chamando as pessoas a refletirem sobre a importância desse papel, porque muitos dos defensores de direitos humanos são colocados numa posição que não é realista, que não tem nada a ver com o que, na verdade, eles fazem, e é muito importante que todos nós possamos nos inteirar da relevância desse papel, de o quanto que é importante você ter organizações de defesa de direitos humanos, que a gente possa chamar outros para entender esse papel, que a gente possa apoiar essas organizações, possa estar junto, assistindo debates como esse, interagindo, indo a eventos, e que a gente possa, inclusive, apoiar financeiramente, se for o caso, se a gente tiver a possibilidade, que a gente possa se juntar nas grandes áreas de atuação, nas chamadas, nas campanhas que as organizações de direitos humanos hoje fazem. Eu acho que isso é uma maneira de todos nós nos juntarmos para mudar essa cultura, ou a falta de cultura de respeito aos direitos humanos no país. Eu esqueci que falei que ia passar um aviso. Se você quiser fazer isso de uma forma leve, divertida, pode se subscrever uma newsletter que se chama memenews.com.br e receber no seu inbox uma newsletter que vai de segunda a sexta, que traz oportunidades de engajamento. A gente tenta falar sobre direitos humanos de uma forma divertida, com humor, e deixar formas nas quais as pessoas podem se envolver com essas causas. Então, deixa aí a dica, que é www.memenews.com.br. Muito legal. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente por esse debate, de estar aqui com a presença do Adilson, do Arruana, com a Ana. Quero agradecer também a sua presença, a sua interação aí no nosso ao vivo. Pedir para que você continue conosco no nosso site, nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente vai postar aí no comentário do ao vivo o link do edital 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos postar também o link do álbum de votação do concurso 2018 com todos os direitos, para que você vote em uma foto do nosso apoiado e ajude a gente a chegar a um resultado aí até sexta-feira. Quero agradecer imensamente por essa noite de debate, né, dessa celebração, que a gente siga debatendo, promovendo diálogos, e até a próxima.